vamos lá, o que vamos falar sobre hoje, né? Sobre o inventário. O conceito, quais são os benefícios de um inventário, no RM, qual que é os tipos de inventário possíveis, os saldos que podem ser inventariados e como funciona essa gestão desses inventários. Vamos demonstrar no sistema, né, o processo sendo feito pela gestão de estoque, compras e faturamento, sem o bloqueio de movimentação, com o bloqueio de movimentação e a importação de contagem via arquivo texto. E, ao final, como eu disse, a gente abre para as dúvidas, para que vocês possam sanar suas dúvidas em relação ao processo. Conceitos e benefícios. Qual que é o conceito? O processo de inventário, ele consiste na contagem de todos os itens do produto que estão armazenados no estoque em determinado momento. E, a partir dessa contagem, haver uma comparação entre o resultado do que está registrado no controle digital. Então, o inventário ele é muito importante exatamente para que você possa fazer, né, essa consistência do que está no seu estoque físico, do que realmente você tem fisicamente no seu estoque, para o que você está registrado dentro do sistema, né, dentro do TOTUS, que é o seu controle digital. Então, esse comparativo para descrever possíveis perdas e até uma gestão melhor desse estoque. Os benefícios é uma melhoria nessa gestão de estoque, redução de perdas, né? Com esse controle mais próximo, você consegue acompanhar essas perdas, redução de desperdício, redução de custo e também auxílio para atender requisitos de legislação. Hoje a gente sabe que o SPED e outras rotinas fiscais exigem que você, né, entregue ao fisco os valores de saldo em estoque, e é importante que esse saldo esteja realmente conforme o físico da sua empresa para que essa entrega seja efetiva e consistente. Então, hoje no TOTUS, né, nós temos alguns requisitos e algumas informações possíveis para que você faça esse seu controle de estoque. Quais são eles? A possibilidade do controle e contagem do saldo por produto, grade numerada, a antiga, né, porque a atual ele já é considerado um produto, lote e número de série. Então, caso o seu produto seja controlado por lote ou número de série, você pode inventariar lote a lote, número de série a número de série, ou apenas o produto quando ele não tem esse controle de lote ou número de série. Hoje, o TOTUS Gestão de Estoque, ele tem 10 saldos, né, disponíveis para a sua gestão, sendo o 2 o saldo atual, que é o que vai, né, para o fisco, e os outros 9 são saldos gerenciais. O inventário ele te permite inventariar, né, fazer esse acerto de estoque do saldo 2, que é o seu saldo atual, o físico da sua empresa, e os saldos gerenciais do 5 ao 10, que são saldos do controle de acordo com a necessidade de cada empresa, de acordo com a sua gestão. Então, hoje a gente tem a possibilidade de inventariar esses 7 saldos. Existem 3 saldos que a gente não tem a possibilidade de inventariar, que é pedido a clientes, pedido a fornecedores, porque eles exatamente têm que refletir as movimentações. Então, não faz muito sentido o inventário, porque ele não é um saldo físico. Ele é um saldo mesmo de controle de pedidos a clientes, pedido a fornecedores do seu processo. E são saldos fixos, né? Você não consegue editá-los, por exemplo, no TOTUS. E todo esse ajuste, ele é realizado através de tipos de movimento que são parametrizados para aumentar ou reduzir o saldo, de acordo com o saldo que você está inventariando. Então, você precisa ter um tipo de movimento para cada saldo que vai aumentar ou diminuir os saldos 2, 5 ao 10. Então, a gente precisa ter esses tipos de movimento parametrizados para que aconteça da melhor forma. Eu vou mostrar para vocês no sistema onde está essa parametrização, como funciona, e aí a gente já vai para o processo em si, como funciona a questão para a execução do inventário. Então, a gente está dentro do gestão de estoque, compras e faturamento, back-office, gestão de estoque, compras e faturamento.
em ambiente parâmetros, gestão de estoque, compras e faturamento, a gente tem acesso a toda a parametrização referente ao RM Núcleos, que é a gestão de estoque. Dentro do processo de gestão de estoque, a gente tem uma etapa específica para a parametrização do inventário. Então, você pode ter, né, uma definição de máscara para o código do inventário, tipo de inventário default. Isso é o tipo de inventário, né, como eu disse, a possibilidade da gente inventariar o produto por produto, grade, lote ou número de série. Essa informação é a default, que vai vir em todo o seu inventário, mas você tem a possibilidade de alterar de acordo com a sua necessidade daquele inventário em específico no processo de inventário. E aqui a gente informa os tipos de movimento que vamos fazer o acerto para maior ou para menor, de acordo com o saldo que a gente está trabalhando. Então, aqui no meu exemplo, eu parametrizei o movimento 4102 de ajuste de inventário positivo, ou seja, ele aumenta o saldo 2, que é o saldo atual, e o 4103 para diminuir, caso tenha necessidade, de reduzir o saldo 2, que é o saldo atual. Então, essa parametrização. Aqui a gente segue com todos os saldos, né? Nós vamos trabalhar hoje só com saldo 2, mas o conceito não muda. Então, qualquer saldo que você for inventariar, ele vai trabalhar com o mesmo conceito que a gente vai mostrar aqui para o 2. E aqui os tipos de movimento que estão parametrizados. Como eu disse, né, eu vou mostrar só um para vocês em relação à parametrização do estoque. Então, vou mostrar o 4102 no movimento 4102, que é um tipo de movimento de ajuste, né? A gente tem máscara específica para o tipo de movimento de ajuste de estoque. É todos os tipos de movimento do tipo 4, ele é usado para ajuste de estoque. Esse específico eu parametrizei para que ele afete estoque aumentando. Então, ele aumenta o saldo atual e aumenta o saldo financeiro. Então, concluindo a parametrização, a gente, né, mostrei para vocês, ela é bem simples, não tem muitos detalhes em relação a essa parametrização. É importante que o tipo de movimento tenha o efeito desejado em relação ao inventário. Ok? Alguma dúvida até aqui? Caso tenha dúvida, pode mandar no bate-papo, ok? Então, vamos seguir. Nós vamos trabalhar com um produto específico para a gente mostrar, né, como funciona a questão do inventário, a alteração do estoque, tanto para maior quanto para menor. Vou regerar saldos e custos para que a ficha física financeira seja atualizada e vocês vejam como que está o status desse meu item de movimento específico que nós vamos trabalhar. Feita a regeração de saldos e custos, vou emitir a ficha física financeira para a gente ver a situação atual do produto e simular alguns ajustes de estoque ao longo do tempo. Vou tirar a ficha do ano todo para vocês verem as movimentações desse produto em específico. Vou trabalhar com uma filial e um local de estoque apenas, mas como eu disse, a gente pode inventariar várias filiais, vários locais, vários produtos. Aqui será apenas um exemplo. Então, essa é a situação do produto que nós vamos trabalhar. O produto ele tem várias entradas, várias saídas, como vocês podem ver até então aqui, nenhum acerto de estoque. Então, a gente tem várias movimentações, tanto de entrada quanto de saída, e que variou o custo médio desse produto. Então, nós tivemos algumas entradas a 10, outras a 12, outras a 15, que fez com que o custo médio fosse recalculado. Toda entrada de produto no estoque recalcula o custo médio. Toda saída é realizada a custo médio.
Lembrando que nós temos outros custos que estão associados ao produto e o inventário vai seguir a mesma regra definida para o tipo de cálculo do custo do produto, seja ele PEP, seja ele o EPS, seja custo específico ou custo padrão, o inventário vai seguir a mesma regra, que é a regra de movimentações de acordo com a sua parametrização. Então, aqui a gente tem um produto a custo médio. O custo médio ele é usado pela maioria, né, das empresas, é o custo que geralmente é entregue ao fisco. Então, nós temos várias entradas e várias saídas desse mesmo produto ao longo do tempo. E aí, nós vamos trabalhar, nosso primeiro cenário vai ser um inventário que vai ajustar o estoque em uma determinada em um determinado ponto dessa linha do tempo e que não seja nesse saldo atual. Então, hoje nós temos 285, mas por algum motivo, e aí eu vou levar lá para trás, porque a gente tem pouca movimentação, mas pode ser que o seu inventário seja feito de um dia para o outro e dê essa diferença de contagem, por exemplo, você faça a contagem no dia e vai encerrar o inventário no outro dia, então você precisa ter a contagem de ontem, mesmo sabendo que hoje teve movimentação. Então, esse recurso que eu vou mostrar agora para vocês também funciona nesse contexto, mas como a gente tem poucas movimentações, eu vou fazer na linha do tempo ali no meio da nossa ficha física financeira, no meio das nossas movimentações de estoque. Ok? Então, a gente vai fazer um acerto de estoque, considerando o mês 7. Então, ó, no dia 20/5, eu tive uma entrada, dia 20/5, eu tive uma entrada de 50 a 12 reais, que fez o meu custo médio ficar em 11,46. Em julho, eu percebi, né, na minha contagem, que, na verdade, a contagem correta não era 145, era 139. Então, eu vou fazer um inventário, né, para que o sistema acerte essa diferença para mim e ajuste o meu saldo de acordo com o que eu realmente tenho fisicamente na minha empresa. Então, nós vamos fazer um inventário para esse ajuste. Lembrando que a próxima movimentação é em agosto, por isso que nós vamos fazer aqui em julho. Então, vamos incluir o inventário. E aí, como eu vou fazer um movimento retroativo, eu preciso definir uma data base para esse inventário, ou seja, eu vou fazer um inventário no mês 7. Então, eu vou inventariar o saldo atual, que é o saldo que nós estamos trabalhando, e vou desmarcar essa opção de bloqueio e movimentação. Qual que é o efeito de eu desmarcar essa opção de bloqueio e movimentação? Quando eu fizer o acerto, apurar a diferença e fazer o acerto do inventário, ele vai olhar o saldo da data base do inventário e não o saldo atual. Então, nesse momento, a gente tinha um saldo lá de 285, mas na verdade eu quero que ele olhe o saldo de julho para fazer o meu acerto, que era o 145. Então, eu vou fazer um inventário retroativo, né? Vou colocar aqui, como eu disse para vocês, no mês 7. Então, no dia 1/7 de 2020, eu vou fazer um inventário. Meu inventário vai ser por produto. Definimos o tipo de inventário default como produto, mas, por exemplo, se esse produto em específico fosse controlado por lote, grade numerada ou número de série, eu poderia trocar por aqui também, de acordo com a necessidade do meu inventário. Então, eu avanço, informo a filial e o local que eu vou fazer o inventário. Repetindo, eu posso colocar mais de um local e mais de uma filial. Nós vamos simular apenas com um, mas não interfere que você já faça essa contagem do mesmo produto ou de vários produtos em vários locais, em várias filiais. O centro de custo é para que seja carregado para o movimento, né, para fazer o controle gerencial e contábil. E aí aqui a gente define o nosso produto, né, que é o produto que nós estamos trabalhando no acerto de estoque, que é o 0285. Então, ele incluiu o inventário. Nesse momento, eu tenho um inventário aberto, foi aberto dia 29/10, mas que a data base dele é 1/7. Importante ressaltar que nesse momento não é mais possível bloquear essa movimentação, porque a minha data base foi alterada. Então, eu não consigo voltar e fazer com que esse inventário bloqueie as minhas movimentações.
E é importante também informar que quando eu uso essa opção de não bloquear movimentação, o produto pode continuar sendo movimentado, que ele não vai barrar a inclusão de movimentos. Então, caso você faça um inventário que demore mais dias e que você inclua todo o inventário e não bloqueie movimentação, o sistema vai lá na database, vai olhar o saldo para ajustar, mesmo tendo movimentações realizadas posteriormente à abertura desse inventário. Aqui nos itens serão apresentados todos os itens do meu inventário, a minha filial, o meu local de estoque. Então, caso eu faça o inventário para mais de um local ou mais de uma filial para o mesmo produto, eu vou ter esse produto repetido aqui, um para cada local de estoque, que é meu menor nível de controle de estoque hoje dentro do RM. Então, meu produto 0285, e eu tenho a possibilidade de realizar 3 contagens desse produto para que seja conferido e efetivamente esse acerto de estoque. As contagens, elas são relevantes, né? É uma gestão mesmo de você ver se as contagens estão, né, certas, está conferindo, ter confiança nessa contagem, e o sistema vai sempre ajustar o estoque com a última contagem preenchida. Então, se eu preencher apenas a primeira, o ajuste vai ser pela primeira. Se eu preencher a primeira e a segunda, o ajuste vai ser pela segunda. Se eu preencher as 3, o ajuste vai ser pela terceira. Se eu deixar tudo em branco e tentar gerar o acerto, ele vai entender que a contagem é 0 e vai me perguntar se eu realmente quero zerar esse estoque. A unidade de controle é a unidade que essa movimentação será criada. Hoje, você tem a possibilidade de dar entrada, dar saída dentro do estoque com unidades diferentes, mas o controle de estoque específico, ele tem uma unidade padrão. Então, independente, por exemplo, se você controla o estoque por unidade e você compra por caixa, o sistema vai converter a caixa para a unidade e fazer a entrada no estoque por unidade, porque é o controle do seu estoque. A gente sugere que o estoque seja controlado pela menor unidade possível daquele produto, para que não tenha divergência quando você fizer uma entrada e uma saída. Então, o inventário, ele é da mesma forma, você consegue inventariar com unidade de medida diferente da que você controla estoque, desde que ela tenha a mesma unidade base e consiga fazer a conversão. Então, você pode selecionar outra unidade aqui para fazer a sua contagem, desde que a sua unidade tenha a mesma unidade base, que é a unidade de controle, que tem a mesma unidade base da unidade de controle. Não necessariamente é a unidade de controle. Eu não vou fazer a contagem aqui agora, eu vou demonstrar para vocês essa questão do bloqueio movimentação. Então, por exemplo, eu fiz o inventário, ele está aberto, eu ainda não encerrei. Eu vou acessar aqui agora o movimento de entrada, como se eu fosse comprar esse produto, e vou simular uma entrada desse produto no estoque. Então, o sistema vai me permitir fazer uma movimentação. E aí, aqui, como eu disse para vocês, depende da data. Vou simular aqui que eu estou entrando com o valor em setembro. Não, deixa eu só informar a condição de pagamento. Então, eu vou simular aqui uma entrada nesse estoque a R$ 12. Essa movimentação em específica, ela foi posterior à data do meu inventário, né? Não vai infringir naquele saldo que a gente verificou lá, que é o 145. Então, a gente vai fazer o inventário na data de julho, que naquele momento tinha 145. Essa movimentação específica não vai alterar o meu saldo, mas ele vai bloquear que eu faça o ajuste do inventário sem regerar saldos em cursos. Por quê? Essa movimentação poderia ser
anterior ao meu inventário e infringiria o meu ajuste de estoque. Então, se eu vim aqui tentar apurar a diferença... Perdão, deixa eu só colocar a contagem lá. Ele entendeu a contagem como zero. Então, nós vamos colocar a nossa contagem, né, que é 139, que eu comentei com vocês. Então, era 145, agora eu entendi que, na verdade, tem 139. Vou deixar a terceira contagem em branco e vou apurar a diferença do meu inventário. Então, a diferença foi apurada com sucesso, eu achei um valor de menos 6. Então, agora eu vou fazer um acerto do meu inventário para que ele afete estoque de acordo com a minha necessidade. E aí deu um erro. O que aconteceu aqui? O saldo do inventário deve estar desatualizado, regere saldos e custos. Como eu fiz uma movimentação posterior à abertura do meu inventário, então eu abri um inventário, mesmo que ele não bloqueie a minha movimentação, ele desatualizou o meu produto, ou seja, o saldo que estava na inclusão do inventário não é mais o mesmo saldo que eu tenho hoje. Então, eu tenho que regerar saldos e custos para ele entender o saldo e fazer o meu ajuste. Então, vamos lá regerar o nosso saldo e custos. A regeração é super importante, principalmente quando se trata de movimentação retroativa. Então, se eu tenho movimentação retroativa, essa regeração se faz muito importante, para que o custo seja atualizado e a movimentação se encaixe ali no processo de acordo com a data que ela foi incluída. Então, agora eu consigo fazer o meu ajuste, meu acerto de inventário. Finalizado com sucesso, vou fechar. Esse inventário, ele gerou uma diferença, né, de menos 6, quando eu apurei a diferença, e gerou um movimento de ajuste 4103, que é o meu tipo de movimento parametrizado para baixar estoque. Então, esse tipo de movimento 4103 está parametrizado para diminuir o saldo 2. Então, a gente vai acessar o movimento 4103, e agora a gente tem uma movimentação aqui, que a data de inclusão é 1/7, data de emissão, perdão, 1/7, com a data de digitação igual a hoje, que nós fizemos um inventário retroativo. Ele incluiu esse movimento com a quantidade 6, reduzindo o valor. Agora, como eu disse para vocês, é uma movimentação retroativa, né, no mês de julho, nós precisamos novamente regerar saldos e custos para que ele volte lá em julho e recalcule o meu custo e essa movimentação faça a saída ao custo daquele momento. Então, eu preciso saber o custo do momento para que eu consiga fazer essa saída a custo médio do momento. Ou seja, lá no dia, em maio, né, a gente fez a última movimentação, que o nosso custo médio ficou 11,46. Então, a gente precisa regerar saldos e custos para que essa saída pegue esse custo médio de 11,46. Vou pegar o mesmo período para vocês verem sempre a mesma ficha. E aqui nós emitimos a ficha física financeira. Agora a gente tem uma movimentação aqui no dia 1/7, que é 4103, com uma redução de 6 ao custo médio de 11,46. E aí também, mostrando para vocês aqui, nós temos a nossa entrada, né, que nós fizemos retroativa no dia 10/9, ele permitiu a entrada porque o inventário estava sem o bloqueio de movimentação. Vou dar uma paradinha aqui agora para responder uma pergunta que está no chat. Caso alguém tenha alguma dúvida também até aqui, pode fazer uma pergunta. Então, o Abimael fez a seguinte pergunta: pode regerar saldos e custos mesmo com o inventário aberto e depois finalizar? Sim, você pode regerar saldos e custos a qualquer momento.
Você pode gerar saldos e custos e apurar a diferença após a regeração de saldos e custos, para você pegar o saldo atual, e esse é o mais sugerido, tá? É o mais recomendado, que você regere saldos e custos antes de apurar a diferença, para que você consiga realmente pegar a diferença daquele saldo naquele momento. Então, a regeração de saldos e custos, ela é possível, sim, a qualquer momento, antes ou depois de finalizar o inventário. Respondido? Mais alguma dúvida? Então tá, finalizando essa primeira parte, esse é um inventário simples, né? Sem o bloqueio de movimentação, então que eu posso fazer a qualquer momento, eu posso continuar movimentando o produto e ele vai apurar a diferença de acordo com a data base. Então, ele vai pegar o último saldo anterior à data base do inventário e fazer esse ajuste. Nesse cenário atual, aqui agora, eu vou mostrar para vocês dois processos ao mesmo tempo, tá? O inventário com o bloqueio de movimentação, então, onde ele barra a inclusão de movimentação. Esse inventário, geralmente se usa ele para ter mais segurança, para ninguém, né, trabalhar no estoque enquanto está ali naquele momento de acerto de estoque, de balanço. Então, vários clientes usam o bloqueio à movimentação, mas também que não interfere nessa contagem, como eu mostrei para vocês, eu posso trabalhar com bloqueio ou não bloqueio, que ele vai fazer o ajuste de acordo com o momento. E aí vou mostrar para vocês também essa contagem sendo feita por importação de arquivo texto. Então, eu tenho a possibilidade de incluir um arquivo texto que tem essa contagem, né, que auxilia nessa digitação para eu não ter que entrar no inventário um a um. Então, eu tenho um layout próprio que eu defino essa contagem e importo para dentro do sistema. Posso fazer para vários inventários, para vários produtos, a gente chegar lá e eu mostro para vocês. Vou só responder mais uma perguntinha que nós temos aqui no chat antes de iniciar o processo. O Tiago de Matos perguntou: a TOTS tem alguma ferramenta para que conseguimos realizar contagem utilizando o leitor de código de barras? Hoje, todo o processo causa muita demora e retrabalho quando se trata de produto controlado por lote. Exemplo, área hospitalar. Tiago, não, hoje nós não temos, a resposta básica é não, hoje nós não temos nenhum processo que realize a contagem e com o leitor de código de barras, não temos. A gente tem um facilitador, que é o que eu acabei de comentar com vocês, que eu vou mostrar, que é o arquivo texto. Então, se você tem um leitor de código de barras, que ele funciona como teclado, você consegue montar o arquivo texto com esse leitor para você não precisar de fazer essa contagem, anotar no papel e fazer essa contagem manual no sistema. Então, você conta lote por lote, joga no arquivo texto, aí você soma a quantidade dos lotes, joga no arquivo texto e importa para dentro do sistema. Então, a gente tem essa facilidade. Mas a contagem pelo código de barras, hoje nós não temos. É um desejo nosso, já está na nossa wishlist, principalmente na integração hospitalar. Então, já é algo que nós consideramos importante, é um desejo que nós temos de fazer essa contagem por arquivo texto, essa contagem pelo código de barras, não só no inventário, mas também no movimento, tá? Então, é bem interessante, a gente já conversou um pouco sobre isso com alguns clientes de hospitais, a gente considera interessante, mas ainda não temos nada planejado em relação a isso, tá? A minha sugestão nesse momento coloca na nossa central colaborativa, caso vocês não conheçam, eu mando o link para vocês no final. A gente tem uma central colaborativa, onde todos os clientes podem colocar as suas sugestões e outros clientes comentar, apoiar, e aí a gente vê o peso, né, a relevância daquilo ali para o mercado. Então, está sendo um grande indicador para nós, como POs, como produto, como TOTOS, do que realmente é relevante, né, para a entrega do produto, e eu aconselho você levar para lá para a gente ter esse
vamos dizer assim, esse critério também nessa implementação, tá bom? Então, vamos lá, agora a gente vai fazer um inventário, como eu disse para vocês, bloqueando a movimentação e com a importação de arquivo texto. Agora eu vou fazer o inventário, mesmo saldo, bloqueia a movimentação, produto, filial 1, local de estoque 01, que é o que a gente está trabalhando com esse produto, e o nosso produto 0285. Então, aqui agora a gente tem um inventário, sem contagens por enquanto, e que está parametrizado para bloquear movimentação. Quando o inventário com bloquear a movimentação, a data que ele leva para o estoque, né, em si, é a data de hoje, 29/10, que é a data da abertura do inventário. Perdão. Então, eu vou fechar aqui e mostrar para vocês que se eu for lá no movimento agora, vou fazer uma cópia do nosso movimento aqui, e tentar incluir uma movimentação, seja ela com qual data. Pode ser, por exemplo, com a data de hoje, que é, posterior à inclusão do inventário. O sistema não permite a inclusão desse movimento, porque eu tenho um inventário em aberto e ele está bloqueado. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma movimentação, nem de entrada, nem de saída, relacionado a esse produto em específico que está vinculado ao inventário que está bloqueado a movimentação. Vamos cancelar, não vamos incluir esse movimento, vamos voltar para o nosso inventário. Então, eu tenho um inventário em aberto, sem contagem, por enquanto, né? Eu não tenho nenhuma contagem para esse inventário. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma importação de arquivo texto. Hoje, a nossa importação de arquivo texto ela é feita via conceito, né? Então, toda importação dentro do TOTUS Gestão de Estoque, toda importação dentro do RM, né, do TOTUS, é feita via conceito, e a importação de contagem de inventário também. Eu venho aqui no integração e eu tenho a parte de conceitos. Dentro da parte de conceitos, eu posso ter todos os conceitos relacionados a todas as rotinas de importação dentro do RM, não só as nativas, mas também importações que vocês possam criar. Então, o conceito hoje dá a possibilidade, por exemplo, de incluir movimento, né, de acordo com o nosso conceito, mas aí você faz ligação com o arquivo TXT, planilha, você pode importar várias coisas dentro do sistema, pode criar seus conceitos próprios. Mas a contagem de inventário tem o conceito nativo, então você vem aqui em processo, importar conceito, esse conceito já vem na instalação do sistema, que é o conceito de importação de contagem de inventário, é um objeto gerencial nativo do sistema, então é só você importar, ele tem sempre esse nome, né? CON de conceito, EST de estoque e o 0010, que é a importação de contagem de inventário. Então, você edita ele aqui. Na conexão origem, você define que é arquivo texto e vincula o seu caminho. O meu já está configurado, tá? E o meu caminho está mapeado, um caminho na minha máquina, que é o C2 pontos, e eu criei um arquivo TXT para a contagem de inventário desse inventário em específico, tá? A gente está trabalhando só com o produto, mas, como eu disse, essa lista aqui pode ter vários produtos, vários locais, várias filiais, não tem problema. Inclusive até coligadas. O conceito, ele trabalha com o sistema como um todo. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com inventário de 2 ou 3 coligadas, que ele vai conseguir importar e preencher todos esses inventários. Então, a gente tem um layout próprio. No TDN, vocês encontram esse layout para fazer essa configuração desse arquivo, mas basicamente é o código da coligada, o código do inventário, o código do meu produto, filial, local e contagem. Caso o seu produto tenha lote, posterior aqui, esse aqui é aquele flag gera acerto, né? Nosso inventário vai gerar um acerto de estoque,
E posterior ao gerar acerto, se ele tiver lote ou número de série, você também informa aqui o lote ou número de série. Então, complementando, né, a pergunta do Tiago, o que você pode fazer, Tiago, é isso aqui: colocar dentro do arquivo, fazer um arquivo com as informações, informar, no caso, a contagem do lote e colocar o lote de acordo com a sua contagem dentro do hospital por código de barras. Então, por leitor de código de barras. O leitor, né, geralmente, ele tem essa função de teclado, então ele vai ler, depois você só organiza esse arquivo TXT, colocando as informações antes, que são essas linhas, essas informações aqui da linha que eu mostrei para vocês. Coligada, código do inventário, código do produto, filial e local de estoque. Não precisam de vocês decorarem isso, esse layout está bem simples, lá no TDN vocês conseguem encontrar esse layout de forma fácil. Então, meu inventário é o 0008, né? Vou inventariar o produto 0285, na filial 1, no local de estoque 01. Coloquei 3 contagens aqui, mas como, né, assim também como na inclusão, eu poderia informar só uma, não tem problema. E eu coloquei contagens diferentes para vocês verem que ele vai assumir a terceira contagem preenchida. Então, esse é o arquivo, vou fechar ele e vou lá executar o meu conceito. Então, dentro ainda do módulo, né, do módulo de integrações que eu acessei aqui, na parte de conceito, eu vou selecionar o meu conceito, processo, processar novo conceito. Esse conceito está no modelo novo, por isso que chama processar novo conceito. Essa opção é para somar contagens se eu tiver itens repetidos. Então, por exemplo, se eu tiver lá na contagem do Tiago, do exemplo do Tiago em relação ao lote. Se eu contar 10 vezes o mesmo lote, ele vai ter 10 vezes o lote com quantidade igual a 1. Então, quando eu fizer a importação, eu marco essa opção e ele vai aglutinar os 10 e somar, levar para o inventário, na verdade, a quantidade de 10 e não 10 vezes o mesmo item. Como a gente tem um, não tem necessidade de eu marcar essa opção. Processei o conceito, ele foi executado com sucesso. Vamos voltar lá no nosso inventário. Atualizar. Dentro do item, ele trouxe as minhas contagens de acordo com a minha importação. Então, a primeira contagem 300, a segunda 301 e a terceira 300, de acordo com o meu arquivo. Tiago, respondi sua pergunta, vai te ajudar? Vamos continuar aqui, então. Então, esse é o meu item de inventário, tem uma contagem como 300. Então, lá na nossa ficha física financeira, o saldo do nosso produto era 289, e eu falei, ó, agora eu tenho, na verdade, 300. Então, vou apurar a diferença. Eu estou falando para vocês a quantidade da ficha só para vocês verem o ajuste, tá? Porque geralmente você não vai lá na ficha olhar quanto tem para saber quanto que vai dar de diferença. Isso é o processo que o inventário faz, exatamente para achar essa diferença. Então, a diferença apurada foi 11. Então, agora ele vai gerar um movimento que aumenta o saldo em 11. Então, eu executei o processo para gerar encerrar o inventário. Ele encerrou o meu inventário. Nesse momento, com o status encerrado, eu posso voltar a fazer movimentações do produto. Então, se eu tentar fazer uma entrada aqui de um movimento, agora ele vai permitir. Se eu tentar fazer uma saída, ele vai permitir. E aí, lá no nosso tipo de movimento, 4102, agora, porque é um ajuste de entrada, eu tenho uma nova movimentação, né, com a data de hoje, porque o meu movimento foi bloqueado, no meu inventário foi bloqueado, então eu tenho uma movimentação com a data de hoje, que é a data do inventário, com uma quantidade igual a 11. Vamos voltar lá no núcleo, status, gestão de estoque, compras e faturamento. E vamos emitir a ficha física financeira desse produto. Para a gente ver esse acerto lá.
Esqueci o produto. Agora a gente tem a ficha com o nosso ajuste de estoque aqui de 11. O custo unitário entrou a zero, porque a minha movimentação está parametrizada para buscar preço em algum lugar que eu não tenho. Como eu disse para vocês, toda entrada ela é feita pela movimentação e recalcula o custo médio. Então, esse movimento específico está parametrizado para buscar preço em algum lugar e esse preço está zerado. Então, isso é parametrização de tipo de movimento, geralmente se busca de custo médio. Aqui a gente pode fazer uma alteração no movimento, por exemplo, regerar saldos e custos, que ele vai pegar o custo. Vocês repararam que eu fiz esse estoque, né, esse ajuste de estoque, 4102, no dia 29/10, e não regerei saldos e custos. Por quê? Porque o custo é online. Então, eu fiz a movimentação, ele automaticamente vai para a ficha física financeira. A regeração de saldos e custos ela é muito importante para a movimentação retroativa. Mas se sua movimentação é recorrente, não tem movimentações intermediárias, movimentações retroativas, a ficha física financeira vai conseguir pegar todas essas movimentações sem a necessidade dessa regeração constante. A gente pede, né, a gente sugere que a regeração tenha uma frequência exatamente para pegar possíveis movimentos retroativos que possam recalcular o custo, né, e alterar o custo médio desse produto. Então, essa regeração ela é principalmente importante para movimentações retroativas. Caso sua movimentação seja recorrente e não tenha movimentações retroativas, o estoque consegue recuperar todas essas movimentações sem a necessidade da regeração de saldos e custos. Ok? A gente só aconselha mesmo, né, para que o estoque seja sempre certinho e não esteja desatualizado. Se eu tentar fazer o inventário agora e tentar encerrar sem fazer a regeração de saldos e custos, ele vai dar erro porque o produto teve movimentações e o inventário não consegue saber se ela foi retroativa ou não. E ele vai exigir a regeração. Então, o inventário sempre vai exigir a regeração se o produto estiver desatualizado. Mas, para a sua gestão de estoque, as movimentações, ele consegue recuperar todas essas informações sem essa regeração de saldos e custos. Então, a parte da movimentação do inventário é essa. Mostrei os recursos que a gente tem para vocês. Temos mais um recurso aqui que é para corrigir status de processo em inventário. Talvez vocês tenham visto e perguntado o que seria isso. Pode ser que em algum momento eu esteja fazendo o meu processo, por exemplo, de encerrar inventário e a luz cai, a internet cai, fico sem contato com o license server e o meu inventário ele trava e você não perde o que você fez. Então, ele fica com status em processamento e aí você vem aqui, corrige esse status, ele retorna para o último status que ele consiga recuperar. Então, se, por exemplo, eu tiver gerado 50 ações de ajuste e conseguir parar naquelas, né, 50 não, porque gera um de entrada e um de saída, mas, por exemplo, se ele tiver gerado um movimento de entrada e tiver faltando o movimento de saída, ele para o inventário, ficam com estoque, com saldo com status, perdão, em processamento, você vai lá, volta, ele consegue recuperar o status anterior, ou seja, a geração do primeiro movimento, e você continua para gerar só o segundo. Então, você consegue recuperar o momento em que você conseguiu, o momento em que o sistema conseguiu finalizar uma determinada operação. Ok? A Abimael me perguntou sobre a ordenação da ficha física financeira. A ficha pode ser ordenada pelo número do movimento? Se sim, como? Ou automaticamente ela vem pela data da movimentação? Abimael, não. Ela realmente, a ficha física financeira é ordenada por data. Você tem algumas possibilidades de organizar a ficha por data, mas a ficha ela é sempre pela data. Então, por exemplo, você tem a opção de ordenar a ficha pelas movimentações, ou seja, mesmo se entrou uma saída ou uma entrada, ou o contrário, uma entrada e uma saída, ele, de acordo com a sua movimentação no sistema, ele vai entrar, que é a opção efeito sobre o saldo, e você tem uma outra opção, que é ordem que ele afetou a ficha física financeira, que é ele pega primeiro as entradas e depois as saídas, mas do dia. Não tem como você mudar
essa ordem do dia, porque essa questão do dia é importante para controlar o custo daquele produto, tá? Então, você tem essas duas opções de ordenação da ficha. Você tem uma terceira opção, que ela é um pouco mais abrangente, que é o cálculo do custo mensal. Então, o que o sistema faz? Ele pega todas as entradas do mês, leva para o início do mês, calcula o custo médio e todas as saídas são feitas pelo mesmo custo médio calculado no início do mês, né? Com todas as movimentações do mês, perdão, no início da ficha. Então, mensalmente você consegue fazer essa gestão de controle de custo mensal. Mas ordenação por número de movimento não é possível. O estoque ele é controlado dia a dia ou mensalmente, como eu citei o exemplo, porque eu preciso recalcular esse custo. O número do movimento não interfere nessa gestão aí da ficha física financeira. Ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Deixa eu terminar de responder o Abimael. Essas opções são alteradas via banco de dados. Você fala em relação à ordem da ficha física financeira? Se for a ordem da ficha física financeira, não. Você consegue alterar ela via sistema. Ela fica salva no banco, né, como qualquer parametrização, mas a gestão do seu estoque, da sua ficha, ela é uma parametrização, ela está nos parâmetros gerais. Vou te mostrar aqui. Aqui, ó. Ordem dos movimentos ao gerar ficha física financeira. Então, você tem efeito sobre o saldo e ordem que o movimento afetou o estoque. Então, o efeito sobre o saldo, ele vai trazer todas as entradas e todas as saídas do dia e ordem que ele afetou o estoque, independente se entrou ou saiu, é na ordem exata do estoque. Então, se teve uma saída de manhã, né, naquele dia de manhã teve uma saída que deixou o estoque negativo, mas depois teve uma entrada que acertou, na ficha você vai ver a saída antes da entrada, na opção ordem que afetou a ficha física e financeira. E você tem a opção do calcular custo mensal, que é o que eu falei para vocês. Eu calculo o custo do mês e todas as saídas são feitas ao custo do mês e não pelo custo atualizado a cada movimentação, a cada entrada, né, no caso. Mais alguma dúvida, pessoal? Temos 5 minutos aí, podem questionar o que vocês quiserem em relação ao estoque, ao inventário. Obrigada a você, Abimael. Caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, no TDN, no Help, tem todas as informações sobre todas essas opções, tá? Vou deixar aqui o meu contato, né, meu e-mail, como eu disse para você, sou produtial, né, da parte de gestão de estoque, compras e faturamento. Hoje eu estou focada nos processos de contrato de estoque, mas eu trabalho bem junto com o time de compras e faturamento, então qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao produto como um todo, fiquem à vontade, podem me mandar e-mail com qualquer dúvida em relação a isso. Reinaldo, Edilane, estamos fazendo o levantamento para o controle de estoque, mas temos mais de 20 mil produtos e somente controlamos alguns produtos, mais ou menos 2 mil. Qual seria o primeiro passo para esse controle inicial? Reinaldo, duas questões. Primeiro, esses 2 mil produtos, você já categorizou eles como controlável nos núcleos? No sistema, você tem a opção de informar se aquele produto é controlado pelo estoque ou não. Então, você tem, inicialmente, a primeira questão é definir que esses produtos vão ser estocáveis. Então, esses 2 mil produtos que vocês vão controlar o estoque, eles têm que ser estocável e os outros não. Então, você tem essa opção dentro do RM, marcar esses 2 mil produtos como estocável. E o inventário é o primeiro passo. Você precisa implantar saldo
desses produtos. Possivelmente, como vocês estão fazendo esse levantamento agora, você vai fazer a contagem do seu estoque e vai incluir ele dentro do núcleo. Então, o primeiro passo é definir os 2.000 produtos como estocável na filial. E aí, deixa eu mostrar aqui para você. Dentro do cadastro de produto, você define, né, esse produto como estocável. Lá no inventário, não sei se vocês perceberam, a gente tem a opção de fazer filtros. Então, a primeira questão é, inclui o produto, define ele como estocável. Então, dentro do cadastro de produto, em informações por filial, define esse produto como estocável. Esse é o primeiro passo. Então, o produto ele é estocável, ele, a partir de agora, vai fazer o controle de estoque. Segundo, faz o ajuste de estoque desse produto. Então, lá no inventário, inclui um inventário desses 2.000 produtos que você vai movimentar, né, a partir de agora, que você vai fazer a gestão de estoque dele a partir de agora. E aí, aqui, quando você for fazer a inclusão de itens, no processo mesmo de inclusão, você tem a opção de fazer um filtro. Então, aqui no inventário, você define, né, as filiais e os locais que você vai atuar. E aí, aqui no inventário, você faz um filtro. E você pode fazer um filtro para todos os produtos estocáveis. E aí, ele vai pegar os seus 2.000 produtos definidos como estocável. Esse é o primeiro passo. Implanta o estoque. E aí, a partir de então, você vai trabalhar com movimentação de entrada e saída dentro do seu processo normal de compra, venda, manufatura, né? Como esse produto entra no seu estoque. Ok? Franciele, sim, o treinamento está sendo gravado. Todas as possibilidades de controle são ofertadas no próprio módulo de gestão de compra e estoque ou algum módulo separado? Tudo que eu falei para vocês aqui agora é do gestão de estoque, compras e faturamento. Não tem nenhuma gestão separada. A única questão, assim, né, de módulo mesmo dentro do RM que eu mostrei para vocês que está separado é a questão do conceito, dentro do RM, da mesma forma, mas ele está aqui no módulo de integração, tá? Que é a importação de arquivo texto. No mais, todos esses recursos, tudo que eu mostrei para vocês, é gestão de estoque, compras e faturamento. Vou voltar meu contato aqui, caso alguém não tenha anotado, pode anotar. Se tiver alguma dúvida, estiver precisando de alguma documentação, sinta-se à vontade em me mandar e-mail. Nós disponibilizamos aí no chat um link com o formulário do Google. É uma pesquisa sobre esse webinar, sobre esse repasse. Peço a vocês que respondam. É muito importante para nós a opinião de vocês. E até mesmo que sugiram temas que vocês, né, querem que a gente apresente. A partir de então, pode ser que, né, alguma coisa que eu falei aqui ficou alguma dúvida, quero falar mais sobre ficha física, quero falar mais sobre a regeração. Nós não entramos nesse processo, né? A gestão de estoque ela é bem abrangente, então a gente não entrou, não detalhamos essa questão de regeração, de ficha física, então pode ser que ficou alguma dúvida em relação a isso. Sintam-se à vontade em sugerir novos webinars, a gente está aqui exatamente para apresentar isso para vocês, mostrar os recursos que o sistema tem, tá? Então, eu vou disponibilizar aí para vocês o link no chat. Peço que respondam para que a gente possa melhorar cada vez mais aí nosso atendimento. Evaristo perguntou, é possível implantar esse controle de inventário com os módulos atuais já ativos? É possível você inventariar a qualquer momento? Essa é a sua pergunta? Você consegue fazer o inventário a qualquer momento. Se caso você já tenha um controle de estoque, ou caso você já tenha movimentações que afetaram o estoque, e que você quer fazer um ajuste, quer começar a trabalhar essa gestão do estoque, eu sugiro que você zere todo o seu estoque. Isso pode ser feito pelo inventário. Faça a sua contagem e faça um inventário com a sua contagem para ficar duas movimentações, uma do seu estoque zerado e uma para você implantar um novo saldo e trabalhar a partir de então.
Mas sim, o inventário pode ser feito a qualquer momento. Não tem restrição em relação ao que você já tem no sistema. Por nada, Evaristo, se você tiver alguma dificuldade em fazer, né, começar novamente essa gestão do estoque, pode entrar em contato com o nosso atendimento, que a gente vai esclarecer para vocês. Então, pessoal, agradeço a todos vocês pela participação. Só reforçando, peço que respondam a pesquisa, as permissões já foram revistas, peço que vocês respondam, é muito importante para a gente, né, para a nossa evolução. E muito obrigada pela participação. Bom dia para vocês. Bom restinho de semana.